A paz do Senhor, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês nesse momento. Vamos aqui agora para mais um compartilhamento do conhecimento das Escrituras do nosso Senhor. Bom, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Nós estaremos lendo do 1 ao 12, do 1 ao 12. Enquanto isso, enquanto você procura aí, só quero lembrar para vocês que estão assistindo esse vídeo, que ainda não se inscreveram no canal da igreja, se inscrevam. É bom para estarmos juntos. Aí você também já marca o sininho aí para toda vez que sair um vídeo novo, você seja notificado e possa voltar e assistir outros vídeos aqui também. E no final desse vídeo, caso você tenha gostado, achado interessante, curta, compartilhe, transmita a outras pessoas também. Amém? Vamos ler aqui então. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha só que interessante o que Tiago está nos falando aqui. Tiago não foi o primeiro a tratar desse assunto. Salomão também já falava disso lá em seus provérbios. Jesus nos deixou isso também muito claro, que não é aquilo que entra no homem que o contamina, mas aquilo que sai, aquilo que nós falamos. Então, Tiago aqui faz um resumo disso e diz que a nossa língua, apesar de ser um órgão tão pequeno, ela tem direcionado o nosso corpo. Bom, Tiago usa aqui meio que uma figura de linguagem um pouco literal, falando do órgão, língua. Mas quando fala da língua, na verdade, nós estamos falando da palavra, daquilo que sai de nós, das nossas expressões, daquilo que a gente diz. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente escreve, a gente detalha o que a gente fala, a gente demonstra a nossa palavra. A palavra ela não necessariamente é algo que é audível, né? Mas é uma mensagem que nós transmitimos a outra pessoa. Então essa mensagem pode ser falada, pode ser escrita, pode ser sinalizada, né? Nós temos a Libras, né? Então existem várias formas de nós transmitirmos uma mensagem. Nós também temos o nosso corpo que fala, né? Os nossos gestos, a forma como a gente demonstra as emoções, isso também é uma forma de transmitir uma mensagem. Ou seja, tudo isso é a palavra que a gente fala, né? Ela pode não ser, como eu falei, audível, mas é uma mensagem que nós passamos a outras pessoas.
E é disso que nós estamos tratando aqui, como o Tiago está falando. É o que a gente mensageia para o próximo, né? Aquilo que a gente transmite para outras pessoas é o que nós devemos controlar. Olha só, aqui é algo interessantíssimo. E muitas vezes a gente não percebe. Jesus também fala disso. A boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, olha, nós então, ao pensarmos, ao refletirmos sobre o que a gente tem falado, ou o que a gente tem transmitido, a gente também precisa fazer uma avaliação do que está no nosso coração. O que a gente fala, o que a gente transmite é um sintoma de algo maior que está dentro da gente. E muitas vezes a nossa boca está demonstrando que nós temos algo dentro de nós que precisa ser corrigido e nós não prestamos atenção. A língua, então, seria como uma espécie de termômetro para que o nosso corpo está agindo, a forma como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. É através das nossas expressões e que nós estamos demonstrando o que há dentro de nós. Se nós só falamos de coisas triviais, se nós só falamos de coisas egoístas, se nós só falamos de coisas individualistas, se a nossa vida, se a nossa palavra, se as nossas expressões só demonstram que a gente se preocupa com a nossa própria vida, isso significa que o nosso coração está totalmente voltado para o individual, para o egoísmo. Ou seja, o termômetro da língua tem demonstrado, nós ainda não estamos preocupados com o nosso próximo como Jesus ensinou. Agora, se nossa boca fala demais de ódio, de preconceito, se nós difamamos as pessoas, se nós julgamos sem parar, se nós falamos e demonstramos que nós sentimos que somos melhores do que as outras pessoas, então nosso coração está cheio de uma sujeira de arrogância e prepotência em que em momento algum foi ensinada por Jesus. Então vejamos, a forma como a gente se expressa, seja qual forma for, demonstra o que há dentro de nós. Muitas vezes nós queremos tapear o que há dentro de nós, falando uma coisa em um momento e demonstrando outra coisa em outro. E é o que Tiago chama a atenção aqui. Como eu posso bendizer a Deus ao mesmo tempo em que eu amaldiçoo os meus irmãos? Não faz sentido. Uma fonte não pode ter dois tipos de água. Não pode ter uma água amarga e uma água doce. Não tem como. Não tem como uma árvore produzir um fruto que não é dela. Então, quando nós tentamos tapear, talvez a Deus, não sei qual é a intenção dessas pessoas, quando nós tentamos tapear a Deus, falando uma coisa em um momento e outra coisa totalmente oposta em outro, nós estamos demonstrando o que está no nosso coração. Se nós estamos maldizendo por um lado, enquanto a gente finge que está glorificando a Deus no outro, amados, o nosso coração está cheio de maldade. Nós só estamos tentando enganar com o outro lado, mas não é assim. Aquilo que sai de dentro de nós é o que está em nós. Nós só temos a capacidade de produzir algo, de expressar algo para fora de nós, através da linguagem, dos movimentos, dos gestos, das ações, se aquilo está dentro de nós. A gente não vai conseguir manter as aparências o tempo todo se o mal está dentro da gente. Não dá. Ah, mas só um parêntese aqui. Ah, mas nós somos maus, nós somos pecadores. Sim, nós somos. Mas a partir do momento em que nós estamos com Cristo, nós não somos mais escravos disso. Então, no momento em que nós erramos, é o esporádico. E não o momento em que nós glorificamos a Deus, que é o esporádico. Não. Os nossos erros vão acontecer, mas eles vão acontecer independente de nós. Agora, a nossa vontade deve estar sendo conduzida por aquilo que é bom. E o erro vai acontecer porque aconteceu. Mas a nossa essência é boa. Não por nós. Não por nossa vontade, mas por Cristo que habita em nós. Isso também é importante da gente deixar bem claro. Porque o que dependesse da gente, a nossa carne sempre iria sobressair o nosso espírito.
Então nós devemos entender algo. O que sai da nossa boca, o que nós falamos às pessoas, a forma como a gente se expressa, arrogância, prepotência, quando nós odiamos, quando nós somos preconceituosos, quando nós ferimos as pessoas, tudo isso demonstra que dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, não é Jesus Cristo que está reinando, mas o mal. E nós precisamos corrigir isso. Se nós dizemos que nós servimos a Cristo, isso não pode ser uma mera propaganda para fora de mim. Tem que ser algo interno, tem que ser a minha essência. E é através da minha fala, através das minhas ações, que é uma forma como eu me expresso, que isso tem que ser demonstrado. Eu não posso dizer que eu creio em Jesus e tenho as minhas palavras, as minhas expressões totalmente opostas àquilo que ele ensinou. Não posso dizer eu que eu amo a Deus e odiar os meus irmãos. Não posso. Não faz sentido, não é coerente. Então que nós possamos observar a forma como nós nos expressamos, como nós tratamos as pessoas, como nós testemunhamos da nossa vida. E através disso que nós possamos medir se nós realmente temos a nossa essência firmada em Jesus ou se nós ainda estamos sendo conduzidos pela carne. Então que você possa reparar na forma como você se comunica, como você transmite as suas mensagens, como você se expressa, a forma como você trata os outros. Tudo isso é o que diz respeito a você, a quem você realmente é, a quem nós realmente somos. Não é quem eu finjo ser que me define, é quem eu realmente sou. É o que eu sou em todo o tempo e não em alguns momentos. O que eu faço no meu dia a dia, como eu trato as pessoas, como eu falo com as pessoas, como eu me exprimo, como eu demonstro se eu amo ou não. A boca é apenas o termômetro do que está dentro do nosso coração. Então que nós possamos vigiar e compreender que o que Cristo pede de nós não é uma propaganda para que as outras pessoas vejam como um merchandising da televisão de 20 segundos. Ele não. A nossa vida toda, todos os nossos momentos, toda a nossa essência tem que estar voltadas para Jesus. Amém? Que o Senhor então possa abençoar o seu coração, que você possa reparar nesses detalhes e ver como é que você está se expressando e se a sua expressão está de acordo com a fé que você professa. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.